Então aqui a gente tem, na figura A gente vai medir o comprimento da volta da circunferência, o perímetro dele, 2πr. Aqui a área, na figura B, a área da circunferência, para você preencher ela, a área é igual a πr ao quadrado. E na figura C, a gente vai calcular o volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Ah, então o volume de um leão morto é 4/3 de πr ao cubo. Por quê? Mas, fera! E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui para vocês com um bate-papo interdisciplinar. Dessa vez trouxe um amigo aqui, certo? Sou José, um prazer estar aqui, Guilherme. Sou da matemática e falar um pouco de geometria, áreas, volumes e células. Então, mais uma vez, a gente vai tentar encaixar a matemática junto com a biologia, né? A gente falar ali de células, de seres vivos em geral, ok? Então vamos aí para a nossa mesa didática. Para começar a falar de medidas, a gente fala de perímetro, que seria medir em uma dimensão, medir o comprimento das coisas. Num quadrado a gente mede o comprimento de todos os lados dele e soma para obter o perímetro quadrado, que seria 4L, um quadrado de lado L. Seria o que a gente precisaria para construir os lados dele. A próxima forma de medir seria medir a área. Seria um objeto em duas dimensões, é o quanto a gente precisaria, por exemplo, para pintar um quadrado de lado L. Então, para calcular a área dele seria L vezes L, daria o L quadrado. A próxima forma de medida é medir o volume das coisas. Eles são três dimensões. Se eu pegar um cubo, que o lado dele é um quadrado de lado L, o quanto eu preciso para encher esse cubo. Seria L vezes L vezes L, L é o cubo. Mas eu também posso pensar na superfície desse cubo. Qual a área que eu preciso para construir esse cubo? Daí eu desmonto esse cubo, ele é formado por 6 quadrados. A soma da área desses 6 quadrados me dá a área da superfície desse cubo. E relacionando com essas medidas, a gente pode tirar aqui que a área a gente entende como superfície e o volume como sendo volume mesmo. Essas duas relações a gente chega em uma relação conhecida na biologia como relação superfície-volume, que na verdade tem a ver com várias coisas. Uma delas, por exemplo, é a gente comparar o tamanho e a eficiência do metabolismo de um rato com o tamanho e a eficiência do metabolismo de um elefante. E juntando áreas e volumes que a gente estava falando, tem o exemplo da caixa de sabão em pó, que ela tinha um formato um pouco mais alto e as caixas atuais elas são um pouco mais baixas. Elas têm a mesma quantidade de sabão, mas elas têm uma área menor. E com isso a indústria economizou na hora de fabricar as caixas. Eles gastam menos papelão para fazer a mesma caixa que cabe a mesma quantidade de sabão em pó. Ela tem o mesmo volume, só que diminuindo a área dela, a área da superfície dela. Então, continuando a falar sobre a relação superfície e volume, vamos aproximar as células como tendo o formato de um cubo. No caso, vamos comparar aqui. Temos uma célula pequena, um cubo pequeno, e uma célula grande, um cubo grande. Desse cubo, podemos tirar o seguinte. A superfície desse cubo seria como se fosse a membrana plasmática de uma célula, ou seja, a região responsável pela troca de substâncias com o meio e o interior da célula. Ou também a gente pode comparar a superfície como sendo a superfície corpórea de um animal, de uma planta. E o interior a gente pode dizer que é o volume, e o volume, quando comparamos a uma célula, é nada mais que o seu preenchimento, ou seja, o citoplasma, onde acontece todo o metabolismo, onde acontece a produção e quebra de substâncias, entre outras coisas. Ou também a gente pode comparar o interior dessa figura como sendo os órgãos internos de alguns animais. Se eu pensar num cubo de lado 1, a superfície dele vai ter uma área 1 ao quadrado vezes 6, então 6 unidades de área, e o volume dele vai ser 1 ao cubo, uma unidade cúbica. Se eu fizer a relação de superfície
sobre o volume, eu vou ter 6 unidades de área por unidade de volume, eu vou ter essa relação de 6. Na hora que eu pensar num cubo maior, um cubo de tamanho 3, a superfície vai ser 3 ao quadrado vezes 6, então ele vai ter uma superfície de 54 unidades de área. O volume vai ser 3 ao cubo, então ele vai ter um volume de 27 unidades de volume. A relação superfície sobre volume vai ser 54 sobre 27, eu vou ter 2, então ele tem uma relação superfície-área menor do que o cubo de lado menor. E essa relação superfície e volume é tão importante para a célula que a gente vai comparar um pouco com a embriologia dos animais. Quando ocorre a fecundação, ou seja, os gametas se encontram, a gente forma uma célula chamada célula-ovo ou zigoto, certo? E nessa célula-ovo, nesse zigoto, a gente vai encontrar nutrientes para o embrião. Só que é o seguinte, passando um tempo, esse zigoto, essa célula-ovo, ela passa por um processo chamado de clivagem, que é, na verdade, uma divisão celular, só que sem aumentar o volume da célula. E aí esse zigoto, ele vai começar a fazer o quê? De uma célula viram 2, de 2 viram 4, de 4 vira 8, 8, 16 e assim por diante, até formar um aglomerado de células, todas do mesmo tamanho. Só que o volume de todas essas células juntas, dessa estrutura que se formou no final, chamada mórula, é igual ao volume desse zigoto inicial. E isso porque a gente acabou de ver, várias células têm uma maior superfície de contato, têm uma maior vantagem para absorver esses nutrientes que tinha numa única célula grande. Agora a gente vai ver um gráfico sobre a relação de metabolismo e volume. Aumentando o metabolismo, eu vou diminuindo o volume dos animais. Aqui no caso, enquanto maior o metabolismo, maior o consumo de oxigênio e menor a longevidade, menor o tempo de vida desse animal. Do contrário, quanto menor for o metabolismo, menor o consumo de oxigênio e maior a longevidade desse animal. Nesse gráfico, podemos comparar alguns animais. Aqui a gente tem, com um volume corpóreo muito alto, o elefante e o metabolismo baixo. Depois temos o cavalo, com volume corpóreo um pouco menor. Depois o cachorro. E por último temos aqui um rato, que tem um metabolismo muito alto comparado a esses outros animais, só que em compensação, a sua longevidade, o seu tempo de vida é menor comparado a eles. E é isso aí, esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Zé, muito obrigado pela sua presença, ok? Obrigado pelo convite. Espero você mais vezes aqui, tudo bem? Foi um prazer estar aqui, pessoal. Até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, né? Referências sobre esse tema aqui na descrição. Se inscreva no canal e próxima segunda, 1h30 da tarde, estamos aqui. Valeu, gente!